nessa manhã, eu precisei, junto com você, a gente precisa dar uma pequena pausa e falar do que a gente tem visto, ouvido e sentido. E eu vou deixar o momento das ofertas para o finalzinho desse encontro. Vou te convidar a você ofertar quando a gente terminar. Mas nessa semana a gente colocou um versículo para meditar, que precisa ser meditado. A gente precisa falar sobre ele, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e no seu entendimento. Provérbios 3, capítulo 5 vai dizer: confia no Senhor de todo o seu coração. E eu acho que essa palavra que Salomão deixa para mim, para você, ela é extremamente relevante nos dias de hoje. Ela tem um significado mais rico para mim e para você hoje. E ele continua dizendo: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Se Deus estiver em primeiro lugar nos seus caminhos, Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. E talvez você tenha meditado, tenha pensado, ou tenha até expressado isso para alguém durante esses dias. Confie em Deus. Eu costumo dizer que essa é a pregação de todo domingo. Todo domingo, todo culto, em algum nível a gente está dizendo isso para as pessoas. Eu não posso fugir disso. Hoje aqui, através dessa oportunidade, eu posso falar para você exatamente essa expressão. Dizer para você fazer exatamente isso. Confia em Deus. Confia no Senhor. Mas se eu estivesse aí do outro lado ouvindo alguém dizer isso, a coisa fica diferente, né? Como é que a gente fala confia em Deus e em certas situações parece tão difícil? Para uma mãe solteira que perdeu o seu emprego nesse momento. Para uma família que perdeu o sustento, aquela provisão que antes recebia, porque o pai agora perdeu o seu emprego ou perdeu muito dinheiro. Ou para um avô, uma avó, um pai, uma mãe que morreu por causa de tudo que está acontecendo. E as pessoas estão muito aflitas e preocupadas. E sim, eu preciso continuar dizendo, confie em Deus, mas como confiar em Deus quando tudo isso está acontecendo? Como confiar em Deus quando tudo que parecia que estava bem firmado no lugar, de repente não está mais? Quando o dinheiro agora se tornou algo bem diferente do que era antes. Quando há uma crise na família, a gente tem ouvido falar que esses últimos dias muitas famílias têm sofrido, muitos por causa da questão financeira, outras porque simplesmente estão confinadas e convivendo juntos e tendo mais crises. Como confiar em Deus quando o meu casamento parece que está acabando? Como confiar em Deus quando meus filhos estão sofrendo e eu não consigo fazer nada por eles, ou eu não consigo ajudá-los a trilhar o caminho correto? Como confiar em Deus, André, quando alguém que eu amo tanto está numa posição vulnerável? Eu espero que não se contamine de jeito nenhum, porque pode sofrer, pode até morrer. Como é que eu estou preocupado, eu estou ansioso? Como é que eu confio em Deus se o meu emprego está ameaçado? Se o dinheiro que estava guardado agora eu precisei usar, ele praticamente sumiu. Como é que eu confio em Deus se tudo parece incerto nesse momento? E se eu parasse aqui, né, ia ser o culto mais triste de todos, porque eu e você concordamos que não é fácil olhar para as circunstâncias, olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor e ainda assim firmar a sua vida e dizer, eu confio. A gente consegue, mas não é fácil. Quando eu me sinto desanimado, quando eu me sinto para baixo, sempre e nunca falha, sempre eu encontro conforto, sempre eu encontro segurança, sempre eu sou reanimado na palavra de Deus. A palavra tem esse poder. E eu acredito que se você só colocar um pouquinho os seus olhos na Bíblia, na palavra de Deus, em Deus falando com você, algumas coisas podem começar a mudar dentro, para depois começar a mudar do lado de fora. Então eu queria ler com você hoje alguns salmos. Eu acho que os salmos falam muito sobre isso. A natureza do nosso Deus, ela é exposta de uma maneira belíssima
nas músicas, nas canções, nos salmos que você encontra na sua Bíblia. E no Salmo de número 9, na verdade, o título da nossa mensagem é esse aqui: o que fazer quando eu me sinto preocupado, sozinho e temeroso? Se você está numa dessas três condições, você está preocupado, você está sozinho, está se sentindo sozinho e com medo, eu oro para que você preste atenção no que Deus vai colocar no seu coração. Que Deus nos abençoe enquanto nós compartilhamos dessa palavra. Salmo de número 9, os versículos 9 e 10. O salmista Davi vai dizer assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Nosso Deus é um lugar de refúgio. E ele continua dizendo: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Deixa eu ler essa segunda parte do versículo, melhor dizendo, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Eu acho que você disse um amém aí do outro lado, porque quando eu leio isso mexe no meu coração. Lembrar dessa verdade é muito importante. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, e faz todo sentido. Dizer que você conhece o nome de alguém significa que você conhece um pouco, ou então você conhece bem aquela pessoa. Claro que você não vai confiar em alguém que você nem sabe o nome, né? Mas em quem você confia, em geral, você tem algum nível de intimidade, algum relacionamento. E eu tenho uma pergunta para você nessa manhã: como é que você chama Deus? Porque os que conhecem o nome do Senhor confiam nele. Você conhece o nome do Senhor? E qualquer que seja o nome dele para você, você tem clamado esse nome? Você tem chamado Deus por esse nome? O que eu queria que você guardasse nessa manhã é que a maneira como você chama alguém, a maneira como você chama o nome de uma pessoa, revela o nível de conhecimento e intimidade que você tem. A maneira como nós chamamos uns aos outros revela qual é a profundidade daquele meu relacionamento. Por exemplo, eu chamo a minha esposa, de meu amor, e ela também, muitas vezes, graças a Deus, ela também me chama, Às vezes eu chamo ela de princesa, e você está aí do outro lado falando: pastor Mané, ficar falando essas palavrinhas todas cheias de doçura, assim. Eu falo mesmo, chamo a minha filha também de princesa, todo dia. E a maneira como eu chamo revela que a gente tem um nível de intimidade. Existem outras palavras, que nós vamos usar, que são só nossas, é da nossa intimidade. Eu nem vou contar para você, claro que não, é bem nosso. E você também tem. E também a maneira como as pessoas me chamam revela qual é o nível de intimidade. Se alguém errar o meu nome, por exemplo, como já erraram algumas vezes, isso mostra que aquela pessoa não me conhece. O seu Carlos Andrade, meu nome é Carlos André, se você não sabia, E quando alguém me chama assim, eu sei que é uma pessoa que não me conhece. Quando ligam para minha casa e falam: eu gostaria de falar com o senhor Carlos, eu sei que é telemarketing, Está tentando falar comigo, Não me conhece, porque a maioria das pessoas me chamam de André, ou de pastor André, ou de bispo André. Se você me chama de pastor, ou pastor André, isso mostra qual é o nosso nível de intimidade. Você faz parte da congregação, ou você faz parte, de uma das igrejas que você talvez já me conheça, já tenha me visto. Se alguém me chama de doutor, eu sei que não me conhece, Doutor, normalmente quem me chama é quem quer ganhar um dinheiro, me ajudando a estacionar o carro, ou algo parecido. Quem me chama de André, em geral, revela uma certa intimidade. A maioria das pessoas que estão bem perto de mim me chamam assim. E algumas pessoas que eu falei: olha, você não precisa me chamar de pastor. Aliás, eu falo isso para todo mundo: não precisa me chamar de bispo. Muitas pessoas chamam e eu não tenho o menor problema com isso, me sinto honrado pelos títulos, mas não tem problema. E quando alguém me chama de André, mostra que a gente tem uma certa proximidade. Mas tem só duas pessoas no meu universo, só duas, que me chamam de pai
e me chamam de papai. E se você está me vendo, você é uma dessas duas pessoas. Isso significa que a gente, já fez muita coisa juntos. Já contei muita história para você, quando você era criança. Já levei você para a escola várias vezes. Já tiramos férias juntos. Já abracei vocês e beijei mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo, a não ser a minha esposa. Só duas pessoas, meus dois filhos, é que me chamam de pai, de papai. E isso imediatamente nos remete à maneira como nós chamamos o nosso Deus. Como é que você chama o teu Deus? Porque a maneira como você o chama vai revelar qual é o nível, qual é a profundidade do seu relacionamento com Ele. Você já ouviu alguém falando assim de Deus, Ele é o cara lá de cima. Se você já ouviu alguém dizendo isso, o cara lá de cima significa: eu não conheço ele, eu não sei quem é. O do andar de cima, o Criador. Algumas pessoas podem chamá-lo dessa maneira. Se alguém o chama de Senhor, Jesus fala, você pode chamar, mas você tem que se colocar como alguém que é servo, que realmente o chama e se coloca nessa posição. Jesus chamava Deus de Abba. A expressão na linguagem, na língua judaica, que talvez seja uma das primeiras palavras que uma criança fala. Uma das maneiras. E Abba não significa apenas pai, significa pai de uma maneira íntima, familiar e carinhosa. E era assim que Jesus se referia ao seu pai. Crianças em geral chamam, difícil você ver uma criança chamando pai de pai, em geral elas falam papai, E todo pai às vezes se derrete quando ouve isso. Fala de carinho, fala de intimidade, fala de família. E nós podemos chamar Deus de pai. E nós podemos ter esse nível de intimidade. Porque a maneira como você revela e chama alguém, revela qual é o nível de intimidade, qual é a profundidade daquele relacionamento. Então, a minha pergunta para você hoje é essa: quem é Deus para você? E como eu disse, eu queria só colocar alguns salmos aí na sua tela para você meditar, porque Davi e outros salmistas reconheciam quem Deus era, e nós precisamos hoje mais do que nunca saber quem Ele é, porque no meio das nossas incertezas, se você está se sentindo preocupado, se você está ansioso, e é normal que você esteja nesse momento, se você está temeroso, se você está se sentindo sozinho, você precisa lembrar quem é o teu Deus. No Salmo 28, no versículo 7, o salmista diz: o Senhor é a minha força, o escudo que me protege de qualquer perigo. Nele eu confio de todo o meu coração e dele eu recebo ajuda. E continua dizendo: por isso estou cheio de alegria e louvarei o Senhor com as minhas canções. O Senhor é a minha força. Não se esqueça disso. A minha força real, que vai além da minha própria capacidade, ela não reside em mim mesmo, ela vem de Deus. Por isso que eu vivo dizendo, que quando Deus fala, diga ao fraco, eu sou forte, é porque Ele vai dizer que nós precisamos ser fortalecidos nele. Que a nossa força termine em algum momento, mas a dele nunca vai terminar. E você pode declarar: o Senhor é a minha força. O apóstolo Paulo vai nos dizer que esse poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se tem um momento onde nós percebemos a nossa impotência diante das circunstâncias, é o momento que nós estamos vivendo. Você já chegou talvez no limite do que você poderia fazer. Graças a Deus tem muitos cristãos orando nesse momento, e uma das orações mais comuns é: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Senhor, a nossa força, o que a gente pode controlar é muito limitado, mas o Senhor pode todas as coisas. Quando a tua força termina, Ele continua sendo a sua força e a sua salvação. Eu ouvi a história de um, se eu não me engano foi um pastor que contou isso. Estava fazendo musculação na academia e tinha um outro homem que ajudava ele. Não era um personal trainer, era um amigo que estava ajudando ele a malhar ali junto. E
Ele, depois de fazer um treino, eles resolveram fazer um desafio, e eles pegaram uma daquelas barras pesadas. Na verdade, não era tão pesada porque estava sem aqueles pesos de fora, mas a barra por si só devia pesar quase uns 20 ou mais quilos. E o propósito era fazer 50 vezes, né, uma puxada lá diferente, e um apoiava o outro. Vai, você vai conseguir, você vai conseguir. E ele vinha, e você já deve ter visto, talvez, numa dessas academias, quando alguém está ajudando, aquela pessoa não faz força, mas ela segura também, junto naquela barra, e o outro é que faz a força. Mas ele fica animando, você consegue, vai lá, mais um. E ele falou que era a coisa mais fácil do mundo, fazer 10. Mas quando chegou no 15, quando chegou no 20, aquela barra que pesava 20, parecia que estava pesando 200 quilos. E ele já não conseguia mais, com a mesma força. O corpo começou a tremer, tudo começou a doer, e o outro, continua, você vai conseguir. E ele, chega uma hora que ele simplesmente desiste, ele solta. Só que o outro continua segurando, sem perceber que o seu amigo, esse pastor que eu estou te falando, continuou fazendo ali, saiu, né, daquela malhação, e o outro que continuou, vai, você vai conseguir, agora só ele está fazendo. Depois ele não aguentou, começou a rir, porque sem perceber, né, ele fez uma pegadinha com o seu amigo. A sua força tinha terminado. E eu acho que é isso que acontece com a gente. Deus está sempre nos incentivando, Ele está sempre nos encorajando. Mas muito mais do que isso, chega uma hora que a nossa força termina. Chega uma hora que não é mais possível suportar. Mas não chegou a hora de desistir, não chegou a hora de desanimar. Ele continua sendo a tua força. Ele continua te dando força quando a sua força terminou. Que você possa declarar: Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu escudo. Quem é Deus para você? O Senhor é a nossa força. Salmo 31, versículo 5 diz: nas Tuas mãos eu entrego a minha vida, Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu és Deus fiel. Agora que eu coloquei aqui no slide, vou repetir: nas Tuas mãos entrego a minha vida, Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu és Deus fiel. Como nós precisamos da fidelidade do nosso Deus, como nós precisamos ter essa convicção de que Ele verdadeiramente não muda. Nós vivemos num mundo, e essa é a má notícia, onde nem todo mundo vai ser fiel. O homem, né, as pessoas que rodeiam você, a grande maioria não consegue. A Bíblia fala que falar que você é fiel não é difícil. Ser de verdade alguém confiável é um desafio para muitos. Mas você sabe de alguém que nunca vai falhar, de alguém que sempre vai cumprir as suas promessas, de alguém que sempre vai estar presente, de alguém que nunca mentiu e nunca vai mentir, alguém que você pode confiar de todo o seu coração. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus fiel. O que Ele disse para você não mudou por causa das circunstâncias. O que Ele declarou a teu respeito não depende do que está acontecendo no mundo nesse momento. Depende exclusivamente do que Ele estabeleceu. O que Ele estabeleceu é o que vale. Você pode confiar nele, Ele é um Deus fiel. O Salmo 65, no versículo 5 diz: com grandes feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, mais um nome, Ele é o nosso Salvador, o Senhor nos responde, mostra a sua justiça, livrando-nos dos inimigos. O Senhor é a única esperança de todos, em toda a terra, e também sobre os mares e oceanos mais distantes. O Senhor é a única esperança. Se você puder, diga aí na sua casa, onde você estiver: Tu és a minha esperança. Eu creio que Deus hoje quer que você saiba, né, que a esperança não morre, como muitas pessoas vão dizer. Não precisa morrer. Ele nos deu, né, o versículo que você vai ver a respeito de esperança, um dos mais expressivos é Cristo em nós, a esperança da glória. O fato dele estar morando dentro de você e de ter essa aliança viva com você, significa que você, apesar das circunstâncias, pode ter esperança, pode esperar,
pode esperar nele. E se tem uma coisa que ninguém gosta de fazer é esperar, especialmente nesse momento, todos nós estamos vivendo a angústia e a agonia da espera. Como eu disse no início, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. E mesmo que não tivesse esse surto, mesmo que não tivesse essa crise toda, você também não ia saber tudo o que vai acontecer. Mas o fato de nós estarmos esperando uma palavra do governo, uma palavra da organização de saúde, dizendo, olha, gente, agora pode mudar as regras, agora você pode sair de casa, e você pode isso, aquilo outro. Enquanto a gente espera isso acontecer, a gente não consegue fazer a vida acontecer, a gente não consegue fazer a vida andar, dá uma agonia tão grande. Mas e se você tivesse agora certeza, porque nem todos têm, mas se você tivesse agora certeza de que isso tem um tempo e realmente vai acabar, que é só uma questão de tempo, só uma questão de tempo. André, eu sei que é uma questão de tempo. Deixa eu te falar, muitas pessoas quando estão enfrentando uma tempestade, não acreditam que ela vai terminar. Muitas pessoas que estão enfrentando um duro desafio, não conseguem ver, e se esperam que vai terminar, estão numa incerteza muito grande do que vai acontecer depois. Ok, a tempestade vai passar, mas e depois? A gente vai ter sobrevivido a essa tempestade, mas será que eu vou sobreviver ao que vem depois da tempestade? E se eu dissesse para você que é só realmente uma questão de tempo, que apenas você precisa esperar, porque Deus é contigo, Ele ama você, Ele está com você. Esperança bíblica não significa, eu espero que alguma coisa aconteça, no sentido eu desejo. Não, é apenas esperar, porque Ele nunca falha, Ele nunca chega atrasado. Talvez não seja dentro do tempo que você queria, e não está sendo, mas Ele continua sendo um Deus que nos dá vitória. Que hoje você possa declarar, o Senhor é a minha esperança. O salmo mais famoso do mundo, o Salmo 23, diz, ainda que eu ande por um vale escuro, escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Como é que você o chama? Ele é um Deus que é a nossa força, Ele é fiel, Ele é a nossa esperança, e Ele está presente. Não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está bem perto. Eu não consigo pregar essa mensagem para dentro de você. Tem que ser o Espírito Santo aí, onde você está, revelando essa simples verdade. Deus está bem perto. E como é bom, que diferença faz saber que Deus está perto de nós, saber que Ele realmente está envolvendo a nossa vida. Você sabe do que eu estou falando? Todos nós já tivemos a experiência, de precisar de pessoas perto de nós. Deus prometeu que Ele nunca vai falhar, Ele sempre vai estar perto de você. Quantas vezes a Bíblia fala, não temas? Aqui na igreja eu já falei algumas vezes, talvez você já tenha ouvido, quando Deus fala não temas para você, você não precisa encarar como você ouviria outra pessoa, porque quando eu chego para você e falo, não precisa ter medo, você vai duvidar, mas você não precisa duvidar. Quando Deus fala não temas, Ele diz depois, porque eu estou com você, e Ele está bem perto. A imagem que eu tenho é de um pai que segura o seu filho no colo, Ele diz bem suave no ouvido dele, filho, você não precisa ter medo, você está comigo, e eu estou contigo. Davi sabia disso. Ele vai enfrentar o vale da sombra da morte, quando ele vai descer ao vale e se encontrar com Golias. Mas ele fala, eu vou contra esse gigante, não por mim mesmo, mas em nome do Senhor dos Exércitos. E por fim, antes da gente terminar, o Salmo 86, versículo 5 diz, o Senhor é bom, o Senhor é bondoso. Deus é bom, e a igreja em geral responde, Ele é bom demais. O Senhor é bondoso, cheio de amor, sempre pronto a perdoar e sempre ajuda aqueles que o procuram. Olha quantas riquezas
nós encontramos nos Salmos, só nesse domingo, para lembrar quem é o nosso Deus, quais são os seus atributos e como isso faz diferença para nós. Quando nós declaramos Deus é bom, e aqui na igreja nós temos essa cultura de repetir isso frequentemente, a igreja continua dizendo, Ele é bom demais. Existem algumas circunstâncias que a gente tem dificuldade de dizer isso. Eu me lembro de ouvir isso num sepultamento, de um pai que tinha morrido e ficou lá esposa, filhos. E qual é o pastor que tem a coragem de dizer, Deus é bom? No entanto, isso aconteceu. Naquele sepultamento, o pastor disse, Deus é bom, e a congregação, muito solene, disse, Ele é bom demais. Diante daquele quadro, porque nós achamos que, para declarar que Deus é bom, somente coisas boas podem estar acontecendo. Mas deixa eu te dizer, quando tudo vai bem no mundo, Deus é bom. E no meio dessa crise mundial, Ele continua sendo bom. Quando a bolsa de valores está em alta, quando não está, quando pessoas estão sofrendo e quando não estão, quando a família vai bem ou não, Ele continua sendo bom. O Senhor é bondoso, cheio de amor, sempre pronto a perdoar. Como eu preciso desse versículo. Eu acho que você também. Como eu preciso dessa verdade impressa dentro do meu espírito. De vez em quando eu me aproximo de Deus e penso, eu acho que eu já esgotei a paciência dele. Não, a Bíblia vai me dizer que Ele está sempre pronto a perdoar. E sempre, para terminar, eu acho maravilhoso demais esse versículo, eu e você podemos capturar ele hoje, sempre ajuda aqueles que o procuram. Sempre está disposto, e eu posso dizer sem nenhum medo, Ele está ansioso por ajudar aqueles que o buscam. Eu oro para que nessa manhã o seu coração tenha se aberto para essa verdade. Se você está se sentindo ansioso, preocupado, temeroso, ou se sentindo sozinho, Deus quer que você saiba que nunca você vai estar sozinho, Ele está sempre com você. E a maneira pela qual você chama alguém revela qual é o nível de intimidade que você tem com aquela pessoa. E eu termino perguntando a você mais uma vez, como é que você chama Deus? Como é que você o chama? Se você quiser seguir os passos de Jesus, se você quiser aproveitar a maneira como Ele apresentou Deus e imitá-lo, Ele quer que você saiba que você também é filho, que você também é filha do Deus Altíssimo. É interessante que Jesus chama Deus de Pai o tempo todo. Aquilo era um pouco novo, as pessoas talvez já tivessem ouvido alguma coisa, mas você não vai ver na Bíblia muito registro do povo de Deus chamá-lo de Pai. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Jeová, Ele é o Criador. Mas quando Jesus vem, Ele inaugura esse tempo onde Ele começa a falar, Ele é o Pai. E Ele não fica apenas dizendo, Ele é meu Pai, Ele é nosso ou vosso Pai. Lembra? Jesus ensina-nos a orar. E Ele fala, vamos orar assim, Pai nosso. Não meu apenas. Pai nosso. Todos nós somos filhos. Aqueles que se entregaram a Ele, aqueles que reconheceram o Filho, se tornam filhos. Então, antes da gente ofertar e antes de você voltar para a sua rotina, eu queria convidar você a essa simples oração. E quem sabe, você que nunca fez essa oração, Deus está te convidando hoje para entrar para a família, para ser também filho. E agora você vai poder chamá-lo de pai. Que você faça isso. Aproveite essa oportunidade. Vamos orar? Aí onde você está, eu quero lembrar você, Deus está com você, está envolvendo a sua vida. Ore comigo. Pai, muito obrigado. Eu às vezes te chamo de Senhor, às vezes de Deus, mas os meus lábios insistem em te chamar de Pai, porque é o que eu mais preciso o tempo todo. De um Pai que me ama com amor incondicional, de um Pai que me ama e revela o tempo todo a sua graça sobre a minha vida. Para que, meu Pai, nessa manhã
muitos sejam revigorados, encorajados, que teu Espírito nesse momento revele essa simples verdade. Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai. E eu oro agora pelas pessoas que estão em suas casas dizendo: André, eu quero ser filho também. Como é que eu faço? Que essas pessoas compreendam que não tem que pagar nada, que o preço já foi pago, Jesus já pagou completamente o preço. E que a única coisa que Deus nos convida a fazer é confiar nele. Então, se você está em casa agora e diz: eu quero receber Jesus, eu quero tê-lo no meu coração, faça essa oração, diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu recebo no meu coração a tua presença, para sempre. A partir de hoje, eu sou teu. Todo o meu passado está cancelado, e o meu nome está sendo escrito agora no livro da vida. Obrigado pelo perdão completo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, nós queremos muito saber. Faça contato com a gente, escreva aí se você quiser deixar o seu e-mail. Se você deixar o seu telefone, a gente vai ligar para você. Mas se você preferir não deixar o telefone, deixa um e-mail para a gente poder fazer contato. Diga: olha, eu tomei uma decisão por Jesus hoje, e a gente vai ficar muito feliz em ajudar você a dar os próximos passos. Amém?